Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Edvânia Martins, produtora executiva da Xanadu Ateliê Escola. Sou graduada em teatro pela Universidade Regional do Cariri, URCA. E hoje, no momento, estamos aqui no Centro Cultural Banco do Nordeste, falando um pouco sobre o processo de criação, sobre a gênese da exposição Gigantes do Cariri, um voo pela paleoarte, do artista visual Francisco dos Santos. Ele está aqui com a gente, ele vai falar um pouco também do processo dele, né, da trajetória dele, enfim. E nós, hoje, a nossa função aqui, nesse momento, está falando sobre o processo de curadoria dessa exposição. Alguns trabalhos eles foram realizados. Primeiro vamos falar do projeto, né, como ele se deu, como ele foi realizado, né. Então, assim, ele surge de uma conversa informal lá na Universidade Regional do Cariri, na URCA, com os paleontólogos, com o professor Álamo Saraiva. E aí o Francisco ele propõe ao Álamo fazer uma exposição de dinossauros. Aí Álamo vai e diz, e por que não uma exposição de pterossauros e de dinossauros que existiram aqui na região do Cariri? E aí o Francisco aceita esse desafio, né, de falar sobre, de fazer essas esculturas, né? E aí a gente começa a trabalhar esse projeto. Foram 2 anos de pesquisa. E aí, quando a gente começa a trabalhar essa pesquisa, a gente se encontra com vários desafios. Primeiro, o desafio era que a gente tinha que fazer de cunho científico. Todas as peças elas estão dentro dos padrões científicos das novas descobertas sobre a paleontologia. Então, foi proposto que essa exposição ela fosse itinerante, passasse por várias cidades que recebem os geossítios. O que são geossítios? São áreas de preservação ambiental. E essa exposição ela foi uma realização da Xanadu Ateliê Escola, o ateliê do Francisco dos Santos, e em parceria com o Geoparque Araripe, que foi quem forneceu os dados científicos sobre dessas espécimes encontradas. E agora a gente pode falar com o Francisco para ele falar um pouquinho do processo, como foi. É mais uma conversa mesmo sobre o processo de criação dessa exposição e como ela foi circulando por essas cidades. Olá, sou Francisco dos Santos, graduado em Artes Visuais. E trabalhar Gigantes do Cariri foi um desafio. Primeiro, pela questão dos materiais, porque, a princípio, as peças seriam peças pequenas, e daí veio a ideia de fazer peças em tamanho natural. E quais os materiais usar? Como, de repente, construir uma peça que ela teria aí uma envergadura de 6 metros, e como fazer a partir daí, né? E vale a pena salientar que todo projeto, ele nasce na mente, né? Não tem como nenhum artista simplesmente ele criar algo sem antes ele ter pensado nisso, sem antes esse objeto ele existir na sua mente. Se vocês olharem em volta, tudo que existe, antes dele existir, ele foi pensado. Qualquer objeto, ele foi pensado. E é nesse pensar que surge a criação. Quando o artista ele visualiza em sua mente aquele objeto, automaticamente ele começa a tentar rabiscar, fazer algum traço, para trazer primeiro esse objeto no bidimensional, e ele começa a analisar, e a partir daí surge todo um processo de criação. Desde do momento em que se imagina, do momento em que se pensa como ele é criado, como é que nós podemos trazer essa forma imagética para o plano físico e materializar. Em que material? É uma das primeiras preocupações, porque tem peças que ela pode ser feita em bronze, mas não pode ser feita em argila, porque o material do bronze tem certa resistência que a argila não tem. Então, o processo de criação ele surge primeiro a partir daí.
surge na mente, é passado para o papel já com a sua especificidade do material, porque dependendo desse material, a peça ela começa a ser pensada na sua estrutura. Como é que ela vai ficar uma peça com uma asa aberta de 6 metros de envergadura, se não há uma sustentação para isso? Francisco, deixa eu te fazer uma pergunta, já por curiosidade do público, que de repente o público pode estar se perguntando isso. Mas você tem uma peça como essa. Essa daqui, como é o nome dessa peça, Francisco? Thalassodromeu 7, Então, isso aqui é um pterossauro, não é isso? pterossauro. Então, essa peça ela está em tamanho real? Não. Essa peça ela está numa escala de 1/5, ou seja, a peça original ela teria 5 vezes no mínimo o tamanho dessa peça, que ela tem uma envergadura de 1 metro, essa peça aí. A peça original ela teria uma envergadura de 5 metros aproximadamente. Quando você fala envergadura, é de uma ponta da asa para outra, é de uma isso? ponta da asa para outra. Então, estamos falando aí de animais muito grandes. Daí talvez venham nomes gigantes do Cariri, né? É de conhecimento do público que são gigantes, né? Como o próprio nome da exposição já diz, gigantes do Cariri, que habitaram essas terras. Então, você falou que foi primeiro pensado numa peça em tamanho, foi começado na escala de 1/5, e hoje tem peças em tamanho real. Qual é a peça maior que tem dentro da exposição hoje? Hoje, a peça maior que nós temos é uma peça que ela está no... Deixa eu olhar, se eu lembrar aqui o nome. Deu uma fugida. Seria o tupandátilo? Não, ainda não é o tupandáctilo. Eu estou falando do local, no Geoparque Araripe. A peça que está lá no Geoparque Araripe é um pterossauro que ele tem 7 metros de envergadura, quase 8 metros, 7 metros e 80 mais ou menos. Essa peça ela faz parte do acervo da exposição também. Ela faz parte do acervo da exposição também. Agora, qual é um dos problemas dela estar exposta? É porque nem toda galeria, né, ela vai comportar uma peça que ela tenha praticamente 8 metros de envergadura. E se a galeria comporta, como chegar até essa galeria, né? Como passar pelos portões, pela porta para chegar. Então, é uma peça que ela, sim, ela está exposta, que nesse caso é um desafio para a curadoria, né? No caso, para desenhar a expografia dessa peça. Nos momentos que a gente teve essa peça que o Francisco está falando, que é o espécime Tropeagnathus mesembrinos, ela tem 8 metros de envergadura, não é isso? A única vez que a gente conseguiu colocar ela aqui no Cariri, nas cidades do Cariri, dentro das galerias, foi a céu aberto, né? Foi quando a gente expôs na Expocrato, que aí ela ficou em exposição, em sobrevoo, as pessoas conseguiam passar, andar no embaixo dela, né, Francisco? E aí foi a única vez que a gente conseguiu colocá-la em exposição nessas trajetórias da exposição, né? E assim, é um desafio muito grande expor uma peça dessa, e da forma que ela foi exposta. Havia um cabo de aço muito fino que sustentava primeiro ela no peso em si, e depois mais 2 cabos de aço que puxava ela para as laterais para dar sustentação e a ideia do voo. Se assim, foi feito de uma forma bem profissional, bem consciente para que isso não acontecesse. Mas se um cabo de aço quebrasse, ela saía fazendo um voo rasante e levando todo mundo que estava na frente. Porque a peça, assim, por mais maneira que a gente possa tentar fazer a peça, ela ficou com peso mais ou menos de uns 50 quilos, mais ou menos. Certo? Talvez 60 quilos. Então, uma peça dessa, ela descendo no voo rasante ali, fazia um estrago feio. Então, no caso de uma peça dessa, essa peça aqui ela tem 1 metro de envergadura, a outra tem 8 metros de envergadura. Elas são do mesmo material ou não? Como funciona? Não, então aí é onde entra toda aquela história que eu estava falando, do estudo do material, né? Então, como é que se pensa isso? No caso, uma peça como essa, uma peça de aproximadamente 30 centímetros, ela é feita toda uma estrutura de metal, de arame, um metal bem fino,
e para poder segurar a massa, né? Em cima desse material, a gente coloca um enchimento, que aí, dependendo de qual material você vai usar como textura, tem que ser pensado. No caso, a maioria dos artistas, eles colocam papel alumínio para dar esse formato, para ficar mais cheio, e depois ela é revestida com o epóxi. E com o próprio epóxi também é feito toda a textura da peça. Isso falando de uma peça pequena, né? Uma peça maior, aí é um outro material, é um outro trabalho, é toda uma outra conjuntura completamente diferente. Para você ter uma ideia, uma peça em tamanho natural, ela é feita toda uma estrutura de PVC, e aí dependendo de como vai ser o formato da peça, se ela ficar nessa posição aí, que está essa daí, a gente pode fazer com uma estrutura de PVC, e aí no local onde a gente ia colocar o alumínio numa peça desse tamanho, a gente coloca o isopor. E é feito toda uma escultura de isopor em cima de todo esse esqueleto que tinha sido feito anteriormente, de PVC. Depois é trabalhado esse isopor, deixando praticamente bem próximo do que a gente queria. Em cima desse isopor é feita uma impermeabilização, porque o isopor ele não pode receber diretamente a fibra de vidro com a resina, né? Feito essa impermeabilização, a gente vem com a resina e a fibra de vidro, que é, na realidade, o que vai dar segurança ao material. O material feito de resina e fibra de vidro ele pode ficar levando sol, chuva, e aí não teria problema nenhum. Principalmente que é feito também uma pintura com tinta automotiva. Então, todos esses pterossauros, ele pode ser feito e fabricado para ficar ao ar livre, como ele pode também ser feito para ficar em um local fechado, que é os que nós trabalhamos com pelúcia, né? Então, terminando todo esse trabalho desse revestimento com a fibra de vidro, nós vemos agora com a pelúcia, que é o que vai dar a ideia de pelo do animal, que segundo as últimas descobertas, esses animais ele tinham umas penugens, né, uns pelinhos e alguns pena, né? Então, o processo de construção ele está mais ou menos dentro desse patamar, né? Todo esse processo de construção. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser que é uma curiosidade minha e talvez do público também. Como é que fica na tua cabeça, assim, construir essas criaturas? Como é que elas vêm? Porque, assim, é de conhecimento do público que elas são encontradas fossilizadas, né? Petrificadas. Então, a gente sabe que do tamanho do osso pode fazer uma ideia do tamanho da pata, da cauda, enfim, da asa. Faz-se uma ideia, a paleontologia ela constrói o esqueleto, mas como é você ter a característica de vida, né? Porque, assim, salve o meu engano, não se sabe, não tem como se saber a cor, por exemplo. Essa cor dessa peça é realmente a cor que ele tinha, ou você usou outra estratégia para colori-los? Então, aí onde é que está? Se nós formos analisar as pesquisas feitas em relação a dinossauros e pterossauros encontrados, alguns são encontrados só fósseis de ossos, né? E aí, se nós pegássemos só os fósseis desses animais, o que os paleoartistas geralmente fazem? Em cima desses ossos, ele vai procurar um crânio mais ou menos aproximado daquele animal e estudar como se encaixaria todos os músculos dentro dessas cavidades ósseas, né? E aí dá para se chegar, com um estudo de miologia, estudando onde se aplicaria cada músculo em determinada parte, dá para se chegar mais ou menos à parte muscular do animal. Mas o que nos ajuda também em relação a algumas espécimes é que não foram encontrados só ossos,
mas quando o animal foi fossilizado, então fica o entorno de todo o animal, né? E aí tem a sombra do que seria toda a estrutura dele. Por exemplo, onde seria a pena foi fossilizada, onde ficaria as penugem também foi fossilizado. Então a gente tem alguns achados, o formato mais ou menos que o animal teria. Então, além de todo o estudo dos ossos, da osteologia, com a miologia, onde a gente levaria a construção mais ou menos próximo do que seria o animal, dentro dos seus aspectos físicos. Por exemplo, uma escultura, um animal como esse, para ele voar, ele teria que ter um músculo peitoral muito grande para poder, com peso, para puxar essas asas. Então, todo esse estudo leva exatamente a acreditar que ele era dessa forma, certo? Agora, a pergunta quanto à pintura, né? Como é que nós podemos saber que esse animal era exatamente dessa cor? Não tem como, né? Assim, não tem como a gente saber que ele era dessa cor. No caso Thalassodromeu 7, foram encontrados alguns traços de vaso sanguíneo na crista dele, que dá a entender que, como alguns animais recentes, ele podia irrigar essa crista toda de sangue e ela ficar vermelha em um momento em que ele tivesse irritado a ponto de brigar com algum outro ou em momento de acasalamento, né? Então, há essa possibilidade. Mas eu trouxe, não apenas em relação ao Thalassodromeu 7, mas a todos os outros animais, dinossauros e pterossauros que foram feitos dentro da exposição Gigantes do Cariri, essas pinturas elas foram baseadas em pássaros da região, né? Então, o Thalassodromeu 7, ele está nas cores do soldadinho do Araripe, né? Que é uma ave encontrada aqui na nossa região do Cariri. Na primeira edição, que foi aberta a exposição no Centro Cultural Banco do Nordeste, o Francisco terminou a peça, ele trouxe a peça em processo, e terminou a peça o Santana Rapto Plácidos, não foi, Francisco? E aí eu quero que você fale como foi essa experiência, né, desse desafio de fazer uma peça com o público vendo, fazer uma peça dentro da galeria, que é um diferencial dessa nossa parceria, né, de curadora e artista, que sai do ateliê, do ateliê de produção e vai à galeria, levando o ateliê para dentro da galeria também, né? Então eu quero que tu fale como foi para você esse processo. Então, tudo isso começa dentro da ideia que nós temos de levar ao público o acompanhamento do processo de criação, que é uma das minhas pesquisas, né? É o processo de criação dentro da crítica genética, sobre o olhar da crítica genética, que é o estudo da criação do objeto desde a sua gênese, desde o seu pensamento, desde o momento em que o artista ele começa a pensar sobre aquele objeto e, a partir daí, criar as formas para reproduzir e chegar ao momento final. E esses encontros serviam para compartilhar isso. Nas próprias exposições, eu colocava rascunhos que eu tinha feito do processo, de quando eu estava pensando como era que seria a posição daquela peça, como ela ficaria, quais os materiais usados. Então, as contas que era feita em relação ao tamanho, tudo isso veio para a parede, né, como a gênese da criação, né, que a sua curadoria traz isso para dentro do trabalho. E o gratificante é compartilhar, é ver, é o público perguntando sobre o material, que material é aquele, porque a gente, quando começa a trabalhar com material e trabalha muitos anos, e na Xanadu nós temos N materiais que a gente trabalha, desde silicone para máscara, a resina, poliéster, então é muito a diversificação do material, mas a gente termina acreditando que esse conhecimento ele está generalizado. Mas tem pessoas que chegam e perguntam que material é esse? É orgânico? É encontrado na natureza? Tal? Então,
todo esse processo de trabalhar essa questão de explicar como é feito aquele material, como lidar com aquele material, qual a química utilizada naquilo, foi gostoso compartilhar isso com o público, sem contar na técnica que é feito, né? Poxa vida, esse espelhinho é feito de um por um, como é isso? Então, cada detalhe desse que foi compartilhado foi gratificante. Uma coisa importante que eu gosto muito de frisar em relação aos Gigantes do Cariri, e quando eu digo que ela é uma exposição orgânica, às vezes as pessoas não entendem, é porque ela vai sofrendo metamorfose, ela vai sofrendo modificação. Às vezes, quando eu termino uma peça, mesmo olhando dentro dos padrões científicos, ali a gente vê que ficou algo que pode ser corrigido, que pode ser trabalhado. E a ideia é estar sempre corrigindo, né? Se de repente, por exemplo, a peça estava exposta em um hotel aqui na região, que ia receber exatamente encontro de vários pesquisadores, né, a nível nacionais e internacionais, e eu recebo, assim, para a minha surpresa, a visita de Kellner, né, Alexandre Kellner, que é um dos maiores pesquisadores de pterossauros do mundo, né, diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Kellner chega para mim e diz: Francisco, mas isso poderia ser feito assim, assim e assim. Então, a partir do momento que Kellner senta comigo e explica, olha, isso pode ser feito dessa forma, assim, assim, tal, dá uma outra luz, e aí eu posso, a partir de agora, trabalhar essas esculturas, organizando essa estrutura como ele, cientista e pesquisador, né, deu esse aval. Então, isso é que tem nos ajudado a ir modificando, ajudando e corrigindo algumas peças, né? Então, definitiva, nada é completamente definitivo. É uma exposição orgânica que vai estar mudando e cada momento em que nós temos novas descobertas, a gente vai alterando e organizando essa peça. E a exposição, ela continua ativa, né? Ela continua ainda sendo construída. Sim, falando desses momentos, né, eu lembro lá na edição da Urca, a gente você estava trabalhando lá, né, e teve pessoas que todos os dias estava lá acompanhando o processo, né. Então teve um senhor que ele ia todos os dias lá, o período que o Francisco ficou trabalhando lá na peça, lá na Urca, ele ia todos os dias. Ele não era aluno da universidade, ele era da comunidade, ele ia todo dia visitar a exposição para acompanhar o processo de confecção da outra peça que estava sendo feita. Isso foi muito impactante para mim, enquanto curadora, porque quando eu propus isso para o Francisco, ele disse: não funciona, Edivane. Eu digo: mas vai funcionar, você vai ver como o público vai chegar mais junto desse processo, do seu processo. E assim aconteceu, né, Francisco, em várias edições. Foi muito forte esse processo, né, de contato com o público, muito forte mesmo. Na hora que a gente fala sobre, que a gente mostra, abre a galeria com peças prontas e abre um processo, é muito forte. E aí hoje, como o Francisco falou, é uma exposição que ainda tem vida, ainda está pulsante, né, cheio de vida. Estamos agora, hoje, no ateliê, construindo uma outra peça, né, Francisco, que aí você pode falar desse processo. E a exposição, ela parte agora para esse campo, né, para uma outra dimensão, né, que é a circulação a nível Nordeste. E a ideia é que ela seja cada vez mais forte nesse contexto, né, ganhando mais peças e ganhando mais vida, né, Francisco? Então, fala para a gente sobre esse processo dessa peça que está sendo construída lá no ateliê. Isso. Primeiro, pelo desafio de estar construindo essa peça, porque a chamada Ateliê Escola, ele é muito visceral, é uma correria enorme, né? Então, além da gente estar produzindo as peças comerciais que são vendidas, tem que estar trabalhando
outra exposição, né, que eu tenho como objetivo estar lançando uma exposição por ano, né, tem que dar continuidade também aos Gigantes do Cariri, né? E essa outra peça que ela está sendo feita é o Ceará Dáctilo, né? Que ela tem quase 6 metros de envergadura, né? Uma peça que tem quase 6 metros de envergadura. Ela vai ser em tamanho real? Ela vai ser em tamanho real, ela já está sendo trabalhada. E as pessoas também aparecem no ateliê para ver esse processo de criação, né? O ateliê, vez por outra, recebemos visita e é aberta ao público, né? A Xanadu, ela sempre é aberta ao público. E que pode presenciar e ver pessoalmente como é feito esse processo, né, Divânia, dessa construção, que, como eu falei, tem todo um processo de uma estrutura de PVC, e uma cobertura de isopor e espuma expandida, né? E aí tem todo o processo com a fibra de vidro e a cobertura com a pelúcia, como eu falei anteriormente. Falando um pouco também sobre a exposição, falando sobre a Xanadu Ateliê Escola, nós somos um ateliê escola, como o próprio nome já diz, né, Francisco? A gente trabalha em 3 linhas, né, que é com o ensino, criação e restauração em artes. Lá a gente tem várias atividades dentro da nossa sede, né? Temos várias atividades, entre elas a gente tem cursos, trabalhamos com escultura de pequeno e de grande porte, temos atividades de restauro, né? Quando uma peça quebra que você quer restaurar, quando tem valor sentimental, quando tem valor histórico. Isso é um pouco da Xanadu, né? Que a Xanadu trabalha de um certo modo. Recebemos visitantes, né, de vários lugares. É um espaço que é aberto ao público, não só do Cariri, mas de todo o Brasil, de todo o mundo, né? Recebemos gente de todas as etnias, raças, cor e credo, né, Francisco? Não tem nenhum problema. Seja sempre bem-vindo. Quem quiser visitar a Xanadu, a gente tem sede em Juazeiro do Norte, né? Lá a gente tem também alguns outros artistas que trabalham. Agora a gente está com um projeto, que é o projeto das vivências em artes, né, Francisco? Que são vários artistas que vão compartilhar os seus aprendizados, as suas técnicas e as suas linguagens artísticas, porque a Xanadu, ela não é só uma escola de artes visuais, ela é uma escola de artes, com todas as suas linguagens. A gente está trazendo vários artistas agora para estar compartilhando as suas linguagens e as suas técnicas, né? Então, isso é o que a gente está vivendo agora, né, Francisco, na Xanadu, retomando o que a gente está colocando, que está saindo para fora do casulo depois de 1 ano de atividades suspensas por conta dessa crise, né, pandêmica que tivemos. Mas agora é a retomada, né, desses projetos. E aí estamos sim, né, Francisco, como você já mencionou, estamos em um outro projeto. A ideia é que eles ganhem vida, né, nesse início. A princípio, eu desafiei o Francisco, mais uma vez, né, Francisco, a trabalhar uma exposição com outra temática, né, não é com essa temática de pterossauros, mas a gente está com esse projeto, que a princípio a gente está chamando o projeto de mitos gnósticos, né, Francisco? Mas aí são cenas para os próximos capítulos, só para deixar um gostinho, né, já dá uma ideia que vem coisa boa por aí, tá? Pronto. Falando em pandemia, né, que você falou, que infelizmente ainda não acabou, né? Estamos numa nova onda que parece que está sendo pior do que a primeira, mas está chegando a vacina e a nossa esperança, uma esperança, né? A nossa esperança é que agora a gente possa, aos poucos, voltar a retomar isso. Nessa pandemia foi muito complicado, porque assim, a Xanadu, ela é uma escola, e os cursos eram presenciais. E a partir daí, como fazer, né? Como uma escola onde tinha artistas trabalhando, ganhando desses cursos que eram oferecidos, como, a partir daí, reformular todo
toda uma forma para que pague aluguel, para que pague colaboradores, para que continue andando, para que não feche as portas. Resista, né? Para que resista, porque uma das áreas mais afetadas nessa pandemia foi a classe artística, né? Como é que você vai estar trabalhando sem o público, sabe? E aí surge, assim, nós tivemos que nos reinventarmos, né? Tivemos que criar novos nichos, trabalhar com outros segmentos para que pudesse dar um fôlego, né? Para que pudéssemos voltar. E essa criação desse novo segmento, desses novos nichos, que são jarros, né? Jarros para jardins e tudo, de uma forma artística também, né? Vale a pena salientar isso, que conseguimos driblar de uma certa forma, né? Essa situação. Não tínhamos os cursos presenciais, não tínhamos ainda trabalhado e pensado a questão de cursos online, né? Que talvez essa pandemia veio trazer também essa realidade dessa modernização, de ver também esse outro lado que pode ser feito, né? Muita gente, algumas pessoas estavam preparadas, mas tinha pessoas que estavam pensando futuramente em realizar. Mas essa pandemia, de uma certa forma, ela veio dizer, pô, atualiza, cara, se atualiza, porque senão tu fica para trás. Então, nós estamos com o projeto da Xanadu Digital, né? Impulsionado exatamente por isso. E eu acho que foi isso, a saída foi reinventar. Se reinventar dentro de uma busca por novos nichos, nova forma de transformar e lidar com a arte, né? Então, encerrando, né, vamos agradecendo ao Centro Cultural Banco do Nordeste, na produção de Cleiton. Muito obrigada pelo convite. Estamos à disposição, né, Francisco? E é sempre um prazer estar nessa casa que sempre nos recebe com muito carinho, com muito respeito ao nosso trabalho. E somos gratos e desejamos dias melhores. Assim, agradecer pelo convite, né? É sempre uma honra estar expondo, trabalhando, conversando com o BNB. Agradeço ao Cleiton pelo convite, ao CCBNB, e dizer que estamos à disposição, né? Muito obrigado.